Amados irmãos, amadas irmãs, a igreja celebra no dia de hoje São Vicente de Paulo. Então, eu gostaria de falar os números, né? Quem já escutou o nosso trabalho sabe que sempre nós começamos pelos números, os números de cada santo. Então, São Vicente de Paulo, ele nasceu em 24 de abril de 1581, morreu em 27 de setembro de 1660, foi beatificado em 13 de agosto de 1729, por Bento XIII, foi canonizado 16 de junho de 1737 por Clemente XII. Ele era um santo francês, nasceu em Puy, uma cidade da França que hoje tem o seu nome, né? Aliás, tem o seu nome desde 1828, e faleceu em Paris. Um dado interessante que em 23 de setembro ele foi ordenado padre. Claro que foi 23 de setembro de 1600, né? Não foi 23 de setembro desse ano. Então, ou seja, datas de São Vicente muito próximas, né, da sua ordenação da sua morte. E nós iremos escutar a biografia de São Vicente a partir de um texto que o Papa São João Paulo II escreveu anos atrás, quando celebrávamos os 400 anos do nascimento de São Vicente. Tá certo? Então vamos lá, né? Teve dados que eu já falei. O nome dos seus pais era Jean de Paul e Bertrand de Moras. E vamos lá a parte biográfica. Primeiro, a vocação deste genial iniciador da ação caritativa e social ilumina ainda hoje a estrada de seus filhos e filhas, dos leigos que vivem do seu espírito, dos jovens que buscam a chave de uma existência útil e radicalmente consumida no dom de si. É fascinante o itinerário espiritual de São Vicente de Paulo. Depois da ordenação sacerdotal e de estranha aventura de escravidão em Tunis, ele parece voltar as costas do mundo aos pobres, rumando a Paris, na expectativa de adquirir um benefício eclesiástico. Conseguiu colocar-se como esmolé da rainha Margarida. Tal posto fez-o aproximar da miséria humana, especialmente no novo Hospital da Caridade. É então que o padre de Beryl, Pierre de Beryl, um grande padre da época, fundador do Oratório da França, lhe proporciona, por meio de uma série de iniciativas aparentemente pouco coerentes, a oportunidade para descobertas que foram a origem das grandes realizações de sua vida. Ele o envia a Clichy. 4 meses mais tarde, o faz entrar na família de Gondi como preceptor, uma espécie de educador dos filhos do general das galeras, desígnio da providência, transitando continuamente com os Gondi por seus castelos e propriedades do interior. Vicente de Paulo descobriu a terrível realidade, a miséria material e espiritual dos pobres povo do campo. A partir de então, começa a interrogar-se: era justo dedicar a educação de crianças e importante família ao seu ministério sacerdotal, enquanto os camponeses viviam e morriam em tal abandono? Ouvidas as dúvidas de Vicente, Beryl o encarrega da paróquia abandonada de Châtillon-les-Dombes, onde o novo pastor adquire uma experiência decisiva. Em um domingo de agosto de 1617, chamado para atender um vizinho e de uma família cujos membros estavam todos doentes, ele assume a organização da generosidade dos vizinhos e de pessoas de boa vontade. Era o nascimento da primeira caridade que ia servir e modela tantas outras. É interessante este fato, assim, trazendo assim um detalhe peculiar. Ele estava para celebrar uma missa e alguém falava: Padre Vicente, alguém naquela rua está passando necessidade, estão morrendo de fome. Naquele tempo, creio que logo após Trento, né, a autoridade do sacerdote era diferente. Então ele faz a pregação para que as pessoas fizessem a caridade com aquela família. E a pregação surtiu efeito. Acabou a missa, muita gente foi ajudar aquela família. O grande problema foi o quê? Foi o fato de que aquela família tinha alimento mais que suficiente, alimento que iria se estragar, e logo mais aquela família ia passar novamente necessidade. A partir dali ele percebeu que a caridade não deveria ser feita de qualquer jeito, mas organizada. Voltamos ao nosso texto. E daqui a pouco a gente retorna àquilo que for destaque. E daquele momento até o último suspiro, não abandonaria mais a convicção de que o serviço dos pobres era a sua vida. Este resumo do itinerário interior de Vicente de Paulo, nos 20 primeiros anos do sacerdócio, mostra-nos um presbítero extremamente atento ao seu tempo, deixando-se guiar pelos acontecimentos ou antes pela providência divina, sem jamais se lhe antecipar. Sem passar-lhe por cima, como gostaria de dizer, hoje como ontem, não seria tal disponibilidade,
o segredo da paz e da alegria evangélica, assim como o caminho privilegiado da santidade. Para melhor servir os pobres, Vicente decidiu-se reunir eclesiásticos que, livres de quaisquer compromissos, se aplicassem inteiramente sobre a orientação dos bispos, a salvação do pobre povo do campo, por meio da pregação da catequese, das confissões gerais, sem disso, auferir retribuição alguma, qualquer que fosse sua natureza ou modalidade. O priorato de São Lázaro, adquirido por volta de 1632, motivou logo o apelido de lazaristas aos membros deste grupo, que cresceram rapidamente, implantando-se cerca de 15 dioceses até a Itália, a Irlanda, a Polônia, a Argélia e Madagascar. Vicente não cessa em inculcar em seus companheiros o Espírito de Nosso Senhor, que ele compendia em 5 virtudes, fundamentalmente. Nós escutamos, né? Simplicidade, mansidão em relação ao próximo, humildade em relação a si mesmo, como condicionamento para essas 3, a mortificação e o zelo, que seriam como seus aspectos dinâmicos. Cheios de sabedoria espiritual e realismo pastoral, exortações por ele dirigidas aos que partiam para pregar o evangelho, trata-se não de se fazer amar, e sim de fazer amar Jesus Cristo. Num tempo de tantos pregadores de complicados sermões, como citações de grego e latim, ele exigia em nome do evangelho a simplicidade, a linguagem imaginosa e convincente. Né? É muito interessante esse fato, porque no tempo de São Vicente, no tempo do Padre Vicente, algo que nós certamente já notamos, né? Vicente, ele foi padre. Primeiro ponto, vamos falar alguns aspectos da infância de Vicente. Nasceu numa família muito pobre, ele cuidava de porcos e, como ele era mais inteligente da sua casa, o pai viu no filho o futuro da família. Ou seja, um padre, alguém nobre, ele ia garantir o sustento de todos. E Vicente, durante algum tempo, ele tinha essa visão carreirista do sacerdócio, da vocação. Tanto que ele foi ordenado com 19 anos e tudo indica que ele teria falsificado a sua certidão de nascimento. E o bispo que o teria ordenado seria um bispo quase cego. Logo, seria muito fácil qualquer fraude. Esse é o Vicente ainda da conversão. Quando jovem adolescente, seu pai não tinha dinheiro para pagar para ele a escola. Então, o que acontecia? Ele, muito inteligente, ele dava aula para um colega e o pai do colega pagava esse ensino, essas aulas, pagando a mensalidade de Vicente. Era mais ou menos isso. Então, a gente deve ter visto esses fatos. Voltando ao nosso texto. Possam os lazaristas de hoje, sempre fiéis ao Pai, São Vicente, semear fartamente a palavra de Deus, pela pregação, e contribuir incessantemente a fortalecer a identidade sacerdotal e seu autêntico dinamismo do Evangelho. No povo de Deus, conforme ele lhes desejava, eu mesmo em minha carta a todos os sacerdotes da Igreja, na Quinta-feira Santa, 1979, possa ainda, o exemplo do Padre Vicente, estimular a todos os que se acham revestidos da grande responsabilidade de preparar para as comunidades cristãs, urbanas e rurais, os ministros sagrados de que tem tanta necessidade. Essa fala do Papa é muito interessante. No tempo de São Vicente, a formação do clero e o clero era abandonado. Então, Vicente começa oferecendo retiros para os padres. Depois de algum tempo, os padres vicentinos entram na formação. Tem lugares do mundo que nós ainda estamos na formação. Mas, por exemplo, em Fortaleza, Seminário da Prainha, que formou tanta gente, onde Dom Vicente Zico foi professor, inclusive, reitor. Até meados dos anos 60, se não me engano, 63, 64, os padres lazaristas eram formadores do seminário. Os padres que moravam em Minas, os padres que vinham de Paris. E isso era em muitos lugares do mundo. Maranhão, se não me engano, Aparecida ainda tem padres lazaristas sendo formadores. Então, durante muito tempo, os padres da missão foram formadores do clero. Avançando. No correr das missões, evidenciou-se igualmente que os frutos de tal método de evangelização dependiam da permanência dos padres instruídos e zelosos nas paróquias missionadas. Assim, bem cedo, os lazaristas começaram a dar formação sacerdotal e a atenção que davam às missões, fundando para isso seminários, em conformidade com os urgentes apelos do Concílio de Trento. Olha a nossa fala sendo confirmada, né? Avançando aqui um pouco.
O primeiro retiro de ordenandos, animado pelo próprio Padre Vicente, em 1628, a pedido do bispo de Beauvoir, foi o ponto de partida, não apenas dos exercícios preparatórios à ordenação, mas também da formação permanente do clero, graças às conferências das terças-feiras para os eclesiásticos em São Lázaro. Eu reforço o seguinte, né? São Lázaro hoje é uma estação de trem de Paris. Paris tem trem e tem metrô. E Saint-Lazare virou estação de trem porque, no tempo da Revolução, a Revolução Francesa destruiu muitos prédios ligados às congregações, né? Um fato interessante que o busto de São Vicente ele foi poupado, mas, no entanto, a nossa primeira casa, Saint-Lazare, nós perdemos. E hoje é a estação de trem que tem o mesmo nome. Mas Saint-Lazare era o nome do leprosário de São Lázaro. Por isso, nós recebíamos o nome de lazaristas. Tá certo? Tais iniciativas que entusiasmaram o padre Ollier forneceram à igreja sacerdotes exemplares, vários deles como Bossuet, chamados ao episcopado, a este clero de Paris e do interior. Vicente comunicou o espírito evangélico e ardor missionário, orientando para a exigência da fraternidade sacerdotal e da ajuda mútua no serviço dos pobres, sob filial dependência dos bispos. Como revelar ao mundo o amor de Deus, gostava de repetir: se os mensageiros desse amor não se unem entre si. Não seria para todos os padres de hoje um convite de São Vicente a viver o sacerdócio em equipes fraternas, indissoluvelmente orantes e apostólicas, a um só tempo, abertas à colaboração com os leigos e penetradas de modo, no sentido do sacerdócio ministerial, que vem do Cristo para o serviço das comunidades cristãs. Outro aspecto do dinamismo do realismo de Vicente de Paulo foi dotar as caridades, já numerosas, de uma estrutura de unidade e eficiência. Luísa de Marillac, viúva de Antônio Legras, iniciada a vida espiritual por São Vicente Francisco de Sales, depois, sob a orientação do próprio Padre Vicente, foi enviada para visitar e estimular as caridades. Um fato interessante. São Vicente de Paulo, Padre Vicente, aliás, ele era amigo de muitos grandes padres, entre eles o grande bispo, e salvo engano, cardeal, Francisco de Sales, que queria que Vicente fosse bispo, mas São Vicente rejeitou este cargo, esta missão. Importante ressaltar. De São Luís de Marillac, vocês podem procurar um vídeo que foi produzido no mês de maio sobre a vida dela. Santa Luís cumpriu maravilhosamente a missão, cujos ecos contribuíram muito para que várias boas moças do campo, que colaboravam com as caridades, decidissem a seguir o exemplo de oblação total a Deus e aos pobres. A 29 de novembro de 1633, nascia a Companhia das Filhas da Caridade, recebendo de Vicente de Paulo um regulamento original e exigente. Essa congregação ela tem uma marca muito interessante. Nós escutaremos um pouco mais em breve. Naquela época, a vida religiosa feminina só era dentro dos mosteiros. E São Vicente conseguiu fazer algo, né, escrever, elaborar as constituições e regras assim, de uma forma muito avançada. Quem lê o texto daquele tempo tem a impressão de que São Vicente estava como que prevendo a abertura da igreja a partir do Concílio Vaticano II. Então escutem a fala de São Vicente que está nas regras das irmãs. Terei por mosteiros a sala dos doentes, por cela um quarto de aluguel, como capela a igreja paroquial, como claustro as ruas da cidade, como clausura a obediência, como grade o temor de Deus, como véu a santa modéstia. O espírito da companhia foi assim resumido. Deveis fazer o que o Filho de Deus fez na terra. A estes pobres doentes deveis dar a vida do corpo e a vida da alma. No encalço de Luís de Marillac, milhares e milhares de mulheres consumaram a vida na humilhação, no serviço dos sofredores, dos mendigos, os abandonados, os analfabetos, os prisioneiros, os excepcionais, os marginais, das crianças abandonadas. Como o pai Vicente de Paulo, elas são, após ele, o coração de Cristo, no mundo dos pobres, dos ricos, a quem procuram tornar generosos para com os pobres. Antes dos atuais movimentos feministas, o padre Vicente soube encontrar entre as mulheres do seu tempo auxiliares inteligentes e generosas, fiéis e constantes. A história da companhia ilumina, de modo singular, o que é o mais profundo aspecto da feminilidade, o do chamado à ternura e à misericórdia, de que sempre necessitará a humanidade, a qual estão sempre presentes os pobres e as sociedades modernas, até produzir novas formas de pobreza. Este olhar contemplativo sobre a epopeia vicentina levar-nos ia facilmente a dizer que São Vicente é um santo moderno. Sem dúvida, se ele reaparecesse hoje
não teria o mesmo campo de ação. Foram superadas muitas doenças que nos ensinou a curar. Entretanto, ele encontraria infalivelmente o caminho dos pobres, dos novos pobres, nas concentrações urbanas de nosso tempo. Como outrora nos campos, imagine-se o que este arauto da misericórdia e da ternura de Deus seria capaz de empreender, utilizando com sabedoria todos os meios modernos à nossa disposição. Uma palavra, sua vida se assemelharia ao que sempre foi, um evangelho aberto, com o mesmo cortejo de pobres e doentes, de pecadores, de crianças infelizes e também de homens e mulheres, a se dedicarem ao amor e ao serviço dos pobres, todos famintos de verdade e amor, tanto quanto de alimento material e cuidados corporais, todos a escutar o Cristo que continua a lhes dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu não falei tudo, mas, assim, acrescentando algumas informações. São Vicente, ele pensou numa caridade completa. Primeiro ponto, né? Ele não quis somente levar o pão espiritual, somente a confissão, somente o sacramento. Ele também quis alimentar aquele povo também com alimento concreto. No seu tempo, a França sofria diversas epidemias, diversas guerras. Então, era muito comum a viuvez das mulheres e a orfandade das crianças. E, no seu tempo, só se vivia somente, em média, 40 anos. E ele conseguiu viver quase 80. Conta-se também a tradição que São Vicente teria nascido ao som da Ave Maria. Um dado muito importante. São Vicente, ele tinha um carvalho na sua casa. E nesse carvalho ele colocava a imagem de Nossa Senhora. Então ele era também um santo mariano. Então é importante a gente dar esse lado. Até hoje a sua casa está lá, em Puí, ou em São Vicente de Paulo, conservada, né? E a congregação mantém essa casa como um centro de estudo, de reflexão, com visita. E é chamado Berceau, né? Berceau. São Vicente nasceu na região da França, que é como quem vai para a Espanha, a pouco mais de 500 quilômetros de Paris. E é importante também ressaltar que São Vicente de Paulo, em tese, ele teve 3 fundações. Ele fundou as Damas da Caridade, uma associação leiga bem antiga, que era a nobreza de Paris, né, as mulheres esposas dos nobres de Paris, que praticavam a caridade, e ele organizava aquela caridade. Ele fundou os Padres da Missão e fundou as Filhas da Caridade. Ele teve 3 fundações somente. Porém, a partir dessas 3, nós tivemos diversos ramos que nasceram a partir daí, que nós iremos tomar um pouco mais de conhecimento. Tá certo? Eu gostaria de encerrar nossa fala trazendo para nós uma das cartas de São Vicente. São Vicente, ele escreveu pelo menos 300 mil cartas, salvo engano, em vida, né? Pode parecer um valor exagerado. Mas ele se relacionava com todo mundo, né? Para mandar os padres em missão, para diversas realidades, para a promoção da congregação. Enfim, era um padre de muita influência na França daquele tempo. E o que acontece? Porém, com as realidades de guerra, de violência e perseguição, só sobraram de 300 mil somente 3 mil cartas de São Vicente. Muitas dessas cartas estão sendo traduzidas para o português, para o Brasil, para a gente compreender isso um pouco mais. Então, nós vamos escutar um pouquinho das palavras de São Vicente em uma das suas conferências, das conferências das terças-feiras. Vamos lá. A evangelização dos pobres é um ofício tão importante que foi por excelência o ofício do Filho de Deus. A ele nós aplicamos como instrumento dos quais se serve o Filho de Deus, que continua a fazer no céu o que fez na terra. Grande motivo para louvar a Deus, meus irmãos, e agradecer-lhe sem cessar por esta graça. Certamente, é muito louvável que o missionário tenha e conserve o desejo de ir às missões, de assistir o povo pobre, como faria nosso Senhor, se ainda estivesse na terra e finalmente dirigir sua intenção para viver e morrer neste santo exercício. Evangelizar os pobres não consiste unicamente em ensinar os mistérios necessários à salvação, mas em fazer as coisas preditas e prefiguradas pelos profetas, tornando eficaz o Evangelho. Que os padres se dediquem ao cuidado dos pobres. Não foi isso que fez nosso Senhor, e fizeram muitos santos que não apenas oravam pelos pobres, mas também os consolavam, socorriam e curavam. Não são os pobres os membros doloridos de nosso Senhor, não são os nossos irmãos. E se os padres os abandonam, quem imaginais os que os assista? De maneira que se houver alguém entre nós que pense estar na missão,
para evangelizar os pobres e não para socorrê-los, para remediar suas necessidades espirituais e não as temporais, respondo que devemos assisti-los e fazê-los assistir de todas as maneiras por nós e por outrem. Se quisermos ouvir estas consoladoras palavras do soberano juiz dos vivos e dos mortos, vinde, benditos de meu Pai. Possuí o reino que foi preparado para vós. Porque tive fome e me deste comer, estava nu e me vestiste, doente e me socorreste. Fazer isto, evangelizar por palavras e por obras, e é o mais perfeito e foi também o que nosso Senhor praticou. E o que devem fazer aqueles que o representam, na terra como os padres. Eis porque devemos preferir esta função a todas as funções e empregos do mundo, e nos considerar, sinceramente, os mais felizes dos homens. Então, eu li uma conferência São Vicente de Paulo para iluminar a nossa data, o dia de hoje. Teria muito mais para dizer, vou falar ainda outros momentos, então vocês fiquem atentos às nossas postagens, tá certo? Então vamos pedir a bênção sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Vicente de Paulo, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.